Sr. Presidente, caros colegas deputados, estamos hoje reunidos em sessão plenária para debate e votação dos 4 projetos de lei que visam regular as condições da despenalização, da morte medicamente assistida e da eutanásia. Trata-se de uma sessão qualitativamente diferente das demais sessões. Pela natureza, atrevo-me a dizer que será, se não a mais importante, talvez a mais importante, uma das mais importantes votações da atual legislatura. Daqui a alguns minutos, o que estará em causa na votação é a aceitação ou não de um novo princípio na lei portuguesa, o de que há condições objetivas em que o Estado deva pôr fim a uma vida humana. Aceitamos ou não, enquanto colégio de legisladores, a substituição da ideia de um Estado que, em nome de ideais que nos suplantam enquanto indivíduos, protege os seus cidadãos em qualquer circunstância, pela de um Estado que, em nome da liberdade individual, se vê legitimado para limitar a vida. Esta é a questão que hoje se decide e que torna esta votação verdadeiramente importante e qualitativamente diferente das demais votações. Não chegamos a este momento por acaso. Chegamos aqui porque existe hoje, na sociedade, um conjunto de sentimentos, de experiências e de valores que imprimem dinâmicas de mudanças sociais que são percepcionadas de forma diferente por cidadãos diferentes. Existem novas tendências de contexto que criam novos dilemas éticos ou simplesmente nos fazem revisitar dilemas antigos à luz de novas dúvidas. Cada época, e a nossa época não foge à regra, é marcada pelas suas próprias dinâmicas que geram inevitáveis tensões. Se a defesa e a garantia das liberdades individuais é um dos valores centrais da nossa época, que de resto determina de modo decisivo e muito bem a atividade legislativa do Parlamento, também é verdade que, enquanto legisladores, nos movemos numa concepção de sociedade enquadradora, mas não submissa ao livre-arbítrio. Sendo o indivíduo um ser social que se afirma na relação, o bem individual e o bem comum serão sempre duas variáveis que, embora distintas, são inevitavelmente indissociáveis da nossa equação política. O direito individual de pedir à comunidade para acabar com uma vida confronta visões entre o bem individual e o bem comum num diálogo ético e filosófico. O debate de hoje sobre a eutanásia, que nos leva inevitavelmente para o papel do indivíduo e da sociedade na ética do humanismo, é inquestionavelmente um tema sensível e complexo sobre o valor da vida humana em sociedade, que levanta dilemas existenciais profundos e merece um particular respeito pelas diferentes perspectivas envolvidas. Realizamos o debate de hoje com um conjunto significativo de dúvidas, que advêm quer dos documentos e depoimentos recolhidos no Parlamento, quer do ambiente criado pela expressão da opinião pública à nossa volta. Em termos éticos, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida emitiu um parecer em relação ao projeto do PAN. A Assembleia aguarda ainda os 3 demais pareceres relativamente aos outros diplomas e relativamente ao PAN, o Conselho alerta em 10 pontos para as condições de desigualdade que seriam criadas relativamente aos cuidados de saúde devidos aos cidadãos e conclui que o diploma, e passo a citar, não reúne as condições éticas para a emissão de parecer positivo. Várias dúvidas se colocam aqui, neste contexto da própria relevância do Conselho Nacional de Ética. Se tal Conselho existe, de resto emana do Parlamento, é porque a nossa democracia e demais instituições definiram que a sua existência é valiosa. Faremos mal perante a nossa história recente em ignorá-lo ostensivamente. Em termos médicos, tanto o atual como os antigos bastonários da Ordem dos Médicos se pronunciaram, conforme aqui já foi dito, e a própria Ordem dos Médicos tornou pública a sua posição negativa nesta matéria. Ao isentarmos o Estado do seu papel de algoz e colocarmos este ónus na pessoa dos médicos, não estamos nós a lavar as mãos, não estamos nós, legisladores, enquanto sublinhamos a importância da vontade individual, a colocar todo o peso desta decisão nas mãos de médicos cuja deontologia não admite tal conflito, como ultrapassar o conflito ético dos médicos. Em termos jurídicos, a miríade de problemas é listada detalhadamente nos pareceres da Ordem dos Advogados sobre as propostas de projetos de leis
e, em termos constitucionais, são conhecidas as dúvidas que se colocam relativamente ao número 1 dos artigos 24 e 25. Em termos políticos, muito se tem discutido na opinião pública sobre a oportunidade da votação neste momento, numa legislatura em que nenhum partido expressou as suas posições sobre a eutanásia nos respectivos programas eleitorais. Dúvidas, muitas dúvidas que não podem deixar de inquietar quem de forma séria pretende fazer o debate no Parlamento. O PSD apresenta-se neste debate ciente da sua responsabilidade enquanto maior partido português, ciente da importância, da complexidade e da seriedade deste tema. Não é por acaso que o PSD não toma uma posição contra, nem apresenta uma proposta, não o faz porque não o propôs ao eleitorado, não tendo mandato para decidir pelos portugueses esta questão. O PSD não precipitou este debate, mas não o enjeita. O grupo parlamentar do PSD nesta matéria faz o que sempre terá feito ao longo da sua história em matérias de consciência. Entrega à consciência de cada deputado, com as limitações e a legitimidade próprias, o seu sentido de voto. Como partido humanista, personalista que é, irá praticar nesta importante votação aquilo que é o respeito pela liberdade de consciência de cada deputado, sendo certo que votar em consciência não significa poder seguir uma tendência pessoal, mas sim proceder a uma ponderação dos interesses em jogo em função dos princípios base da nossa República e de um bem comum que é servido pela democracia, nunca ao contrário. Votarei, por isso, em consciência e sem disciplina partidária de voto. Num profundo respeito pelo voto informado e avisado que todos os deputados da Câmara irão exercer, e esperando a compreensão dos eleitores que, tendo votado em mim como sua representante, não se revejam no sentido do meu voto. Irei votar em consciência, não às propostas apresentadas. Faço com um profundo respeito pelo sofrimento das pessoas que poderiam agir diferentemente com a aprovação desta legislação. Faço porque me orgulho de viver num Estado social de direito que não quero ver mudado, onde o valor social que nos une e que nos justifica como legisladores se sobrepõe ao individual. Orgulho-me de viver num Estado que tem como fim proteger e cuidar da vida. Acredito que somos todos responsáveis por todos, é isso que caracteriza uma sociedade justa e solidária. Demorou a que chegássemos até este patamar, ainda em grande parte por cumprir. Os valores da fraternidade e da solidariedade como valores subjacentes a direitos transindividuais devem ser levados a sério. Precisamos de respostas para todos, com os investimentos necessários para as alternativas que todos conhecemos. Falem mais alto. Passo a citar uma frase do Louis Archer: perante os nossos poderes, perante os novos poderes que a ciência dá ao homem sobre a vida e sobre si próprio, é importante que o homem segure as rédeas do progresso e tome as decisões éticas que lhe tornem possível plasmar um futuro autenticamente humano. Saibamos nós lutar neste debate e com a votação que se vai seguir por um futuro de esperança autenticamente humano. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada.